Você conseguiria encontrar rapidamente para mim o ponto onde eu posso equilibrar esse rodo? Então observe o que eu vou fazer. Olha com esse martelo, apoio nos dois dedos e naturalmente vou aproximando uma mão da outra até chegar onde? No centro de gravidade do meu martelo. Olha lá. Vamos para uma explicação agora. Quando eu pego um objeto, ou agora nesse caso aqui uma régua T, né? E eu apoio, né, o objeto aqui nas duas mãos, né? E vou naturalmente eu vou aproximando uma mão da outra, ok? Um dedo vai deslizando, o outro não, aí o outro começa a deslizar e eu vou cair aqui num ponto conhecido como centro de gravidade da régua. O que é o centro de gravidade da régua? É o ponto onde está aplicado o peso da régua. Como o peso da régua, então, está aplicado neste ponto, o meu dedo aplica uma força vertical para cima com intensidade igual ao peso da régua, que é uma força que a gente conhece na física, né, como a força normal aqui, a reação do meu dedo. Tá? Então, essa força aplicada pelo meu dedo equilibra o peso da régua e a régua se mantém aqui em equilíbrio. E é importante dizer também que a linha de ação da minha força aplicada pelo meu dedo, ó, tem a mesma linha de ação da força peso. As duas forças têm a mesma linha de ação. Também isso determina o equilíbrio aqui. Mas, professor, e se eu colocasse o dedo numa posição diferente do centro de gravidade? O que iria ocorrer? A força aplicada pelo meu dedo teria uma linha de ação diferente da força peso. Isso provocaria um torque, a régua iria rotacionar. Só que aí, estudar torque já seria assunto para um outro vídeo. Vamos fazer isso agora com outro objeto. Eu tenho um estojo aqui, ó, cheio de ferramentas, inclusive, ok? Tá, então vamos lá. Então eu vou apoiar, ó, naturalmente, né? Apoia naturalmente aqui nos dois dedos, vai aproximando um dedo do outro. Naturalmente, vai aproximando, até você cair onde? No centro de gravidade. Está aqui, então, onde está aplicado o peso do estojo. O peso está aqui, a reação dos meus dedos está aqui, um equilibra o outro, tá? Então aqui está o peso, o centro de gravidade do objeto. Você pode fazer isso em casa. Pega aí uma caneta qualquer aí, põe, apoia nos dois dedos, vai aproximando naturalmente, espontaneamente, que você vai cair onde? No centro de gravidade da caneta, ok? Tá? Mas, professor, por que isso vai acontecer toda vez que eu aproximo os dois dedos? Aí vem o pulo do gato. Vamos lá? A explicação do porquê disso dar sempre certo vem pela força de atrito. Lembra-se, força de atrito, μ vezes a normal. μ, coeficiente de atrito, da aspereza entre as duas superfícies em contato, e normal é a força de compressão. Quanto maior a compressão, maior a força de atrito. Então olha que curioso, olha como a física é uma ciência maravilhosa. Quando eu apoio o rodo aqui nos meus dois dedos, né, nas duas mãos, o que acontece? Observe que dos dois lados eu tenho a pele do meu dedo aqui, a pele do meu dedo, e o plástico que reveste o cabo do rodo. Então, o coeficiente de atrito entre as duas superfícies em contato é a mesma dos dois lados. Então, isso aqui, o μ, é igual para os dois lados. O que é diferente? A compressão. Observe que o peso deste lado aqui ele é maior que o peso desse lado. Então, a compressão aqui é maior. Como a compressão é maior, a força de atrito é maior deste lado. Então, quando eu tento aproximar naturalmente uma mão da outra, o atrito deste lado ele é menor. Então, esse lado ele desliza naturalmente. Olha, ele desliza e o outro não, porque o atrito é maior. Você vai fazer isso até equilibrar. Quando equilibra o atrito dos dois lados, a compressão vai aumentando, aumenta a normal, vai aumentando, ó, ainda não começou a equilibrar, ó, o dedo de cá começou a deslizar, e assim vai nessa busca do equilíbrio de força de atrito, até a gente chegar onde? No centro de gravidade, onde está aplicado o peso do rodo. Então, aqui eu tenho o centro de gravidade desse rodo. Agora, algumas curiosidades importantes e interessantes serem ditas antes da gente encerrar o vídeo em relação ao centro de gravidade. Então, primeira coisa aqui, se eu serrar esse rodo exatamente aqui no centro de gravidade e colocar isso aqui numa balança, isso numa balança, o
que você espera dos pesos? Ah, professor, os pesos são iguais. Não, não são iguais. O peso desse lado é maior que o peso deste lado. Esse sistema está em equilíbrio por dois motivos. Primeiro, porque a resultante das forças é igual a zero. E segundo, porque o torque, a soma dos torques é igual a zero. O peso desse lado tem a capacidade de rotacionar o rodo nesse sentido. E o peso desse lado tem a capacidade de rotacionar o rodo, né, em sentido oposto. Então está em equilíbrio porque os torques são iguais, né? O peso, né, deste lado vezes o braço de força aqui é igual ao peso desse lado vezes o braço de força. Então nós vamos discutir depois no outro vídeo a respeito de torque. Então cuidado, cortou aqui, esse lado tem uma massa maior que o lado de cá, ok? Então o equilíbrio é porque os torques são iguais, não porque os pesos dos dois lados são iguais. Segunda curiosidade, se eu pegar esse rodo, ok? Pegar esse rodo, aqui tá o centro de gravidade dele, ok? Alguém pode me dizer, mas professor, aqui não é o centro de massa do rodo? Sim, o centro de massa é onde a gente pode considerar toda a massa do objeto como se fosse um ponto só. Como se eu pegasse esse rodo, toda a massa dele concentrasse nesse ponto. Então aqui está o centro de massa do rodo, que coincide neste caso com o centro de gravidade. Não é sempre que centro de massa e centro de gravidade coincidem, né? Então, isso também é assunto para discutir no outro tema, né? Ok? Num outro vídeo, tá? Inclusive, existe uma forma matemática de se calcular o centro de massa utilizando média ponderada. Nós vamos discutir isso também mais para frente, tá? Então, vamos lá. Então, o centro de massa, nesse caso, coincide com o centro de gravidade. E uma terceira curiosidade que eu acho maravilhosa. Se eu pegar esse rodo e atirar esse rodo, ele vai rodar, ele vai sair rodando de qualquer forma. Acontece que o centro de massa dele, né, se eu atirar a forma de uma parábola, o centro de massa dele vai descrever uma parábola. Então, todo o rodo, o sistema de pontos que formam esse rodo, vão rotacionar, né? Porém, o centro de massa descreve uma trajetória definida. É uma das propriedades do centro de massa. Então, existem algumas curiosidades importantes a respeito de centro de massa, né? E nós vamos discutir isso mais para frente nos vídeos futuros, ok? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.